Esse vídeo é para você, vestibulando, entender como o urso polar se tornou um símbolo da geopolítica ártica. Na verdade, o urso polar está sumindo, mas o gelo vale muito mais do que ele. Essa é a geopolítica do Ártico. Esse urso polar está sozinho. Mas ele não está apenas isolado, ele também está sendo ignorado. Porque enquanto o gelo derrete, o mundo se movimenta. E o que está por trás dessa imagem triste é justamente uma disputa silenciosa e fria da geopolítica do Ártico. E é sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. O Ártico tem aquecido 4 vezes mais que o resto do planeta. E desde a década de 1980, nós temos perdido um grande volume de gelo no verão. O urso polar é um predador que depende da caça sobre o gelo. E ele tem acompanhado seu território diminuir cada vez mais. Além disso, com o degelo, a gente vai ter também o aumento do nível do oceano, fazendo com que muitas pessoas que moram em regiões praianas tenham as suas casas invadidas pela água do mar. Além disso, comunidades indígenas que vivem da pesca, que vivem também da subsistência, da caça, acabam tendo a transformação forçada do seu modo de vida. Mas, enquanto o mundo lamenta pelos grandes impactos ambientais, as grandes potências estão enxergando uma grande oportunidade, que é justamente o acesso a uma região que antes era inacessível. O que antes era gelo intransponível, agora se abre para as rotas comerciais e de exploração. E uma coisa importante para você anotar é que a passagem do Noroeste e a rota do Mar do Norte pode diminuir o tempo de transporte entre a Ásia e a Europa em até 40%. Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega e a Rússia têm disputado o fundo do oceano. E algo muito importante para se lembrar é que no ano de 2007, a Rússia implementou a mais de 4.000 metros de profundidade uma bandeira feita de titânio no fundo do Oceano Ártico. Lembre-se que essa bandeira acaba sendo um símbolo de poder. E se você pensa que é só uma questão comercial, você está muito enganado. Nessa região, a gente também encontra grandes reservas de petróleo, gás natural e inclusive metais que servem para confeccionar armamentos super modernos. E é aí que entra um grande dilema: extrair essa riqueza ou preservar o meio ambiente? Existe uma convenção na ONU que é a Convenção do Direito do Mar. Essa convenção ela estabelece que os países podem reivindicar a soberania de até 350 milhas náuticas, desde que esse país consiga comprovar que faz parte da sua extensão continental. O problema é que isso desencadeou uma grande guerra de relatórios fiscais, além de guerras como, por exemplo, a Guerra do Uísque, como ficou conhecida a disputa entre o Canadá e a Dinamarca sobre a ilha de Hans. Na verdade, essa disputa acabou durando mais de 50 anos, sendo resolvida com uma diplomacia amigável no ano de 2022, resultando na divisão da ilha de Hans, metade para o Canadá e metade para a Dinamarca. A disputa pelo Ártico, além de ser econômica, é também estratégica. A Rússia reativou bases militares que antes estavam desativadas, além de estar investindo em quebra-gelos nucleares, como por exemplo a Ártica, que foi aquela que levou o submarino a colocar a bandeira no fundo do oceano. Os Estados Unidos reforçam sua guarda costeira e há também a importante presença da Noruega na OTAN. Até mesmo a China, que não faz parte do território ártico, se declara estado próximo ao Ártico, querendo também estabelecer a Rota da Seda Polar. Quem aí se lembra da Rota da Seda? É um assunto para um outro vídeo. E a exploração desses recursos no Ártico já é uma realidade. Empresas como a Shell e a Gazprom já estão atuando na área e, é claro, recebendo muita pressão aí dos ambientalistas. E a pergunta que vocês devem estar se fazendo: como isso é cobrado no vestibular? Muita interpretação de gráficos e mapas, principalmente mapas que mostram rotas comerciais na área do Ártico, obviamente. Questões sociais, como isso afeta a população e quem são as pessoas mais afetadas com isso. Temas como a militarização da área, presença da OTAN, interesses econômicos, que obviamente vai cobrar conexão com a atualidade. Então, é importante você estar conectado nos últimos acontecimentos, lembrando que agora a região ártica é o novo tabuleiro da geopolítica global. Questões importantes aí para vocês refletirem é: quais são as consequências desse degelo ártico para a navegação internacional? Qual que é o papel da Convenção do Direito do Mar da ONU diante dessa disputa territorial? Como que a entrada da Finlândia na OTAN pode influenciar a geopolítica ártica? E por fim, qual que é a importância dos recursos naturais que há na região ártica do nosso planeta para a economia global? Com o degelo, a gente tem a perda do território do urso polar. E com isso, o urso acaba sendo elevado a essa posição de ícone da luta ambiental. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de geopolítica ártica e nós teremos vídeos de questões comentadas aqui no meu canal. E é isso, beijo da prof e até semana que vem!